Salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou Renan Martins. Eu falo sobre produtividade, sobre negócio, sobre inteligência artificial, sobre viagens e vou trazendo esses tópicos aqui misturado com o que eu faço da minha vida. Eu sou formado em marketing, trabalho atualmente com gestão de categorias e hoje eu vou falar sobre como eu faço para ser produtivo no meio de caos e incerteza. Eu pelo menos, muitas vezes acabo enfrentando o caos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, acadêmica, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho numa Big Tech, com um cargo de liderança, eu também estou terminando meu MBA na Universidade de Illinois. Ou seja, eu tenho que fazer prova toda terça-feira, tenho aula toda quinta-feira, trabalho em grupo, chego em casa, tem, enfim, todas as responsabilidades de casa. Algumas eu consigo terceirizar para, enfim, tipo faxina, etc, mas outras não, e aí às vezes até acaba acumulando algumas coisas. Mas e aí tem o trabalho, né? Todas as demandas de trabalho somadas aí na vida. Por que eu tô dando esse contexto? Porque conforme as coisas vão... Não, e aí, por exemplo, tem que renovar a carteira de habilitação, tem que pagar os impostos, tem que... A vida adulta, né? A vida adulta é um caos. A vida adulta, ela é cheia de coisa, cheia de responsabilidade. E eu ainda ajudo minha família. Então, assim, eu tenho vários poréns aí que acho que muitos de vocês também têm. Não é eu sou um cara especial. Mas a minha vida é assim. Tem gente que não tem, na verdade, né? Vamos ser sinceros, tem gente que, mano, não consegue ajudar a própria família, não consegue trabalhar, não consegue fazer essas coisas, e a vida também é um caos. Então talvez te ajude também. Pra você que tem esse fluxo de vida de caos, a minha... Pô, talvez... Tomara que a minha experiência te ajude. E você que quer sair do caos, também acho que eu relatando aqui meus fatos talvez te ajude. Eu já tive nos dois lá, na real eu já passei pelas duas coisas, né? Hoje eu tô numa situação, mas minha vida em poucos momentos deixou de ser um caos, só quando eu tô de férias. E até quando eu tô de férias eu invento um monte de coisa pra fazer. Quando eu me vejo assim, quase que sufocado, sabe? Uma mistura de ansiedade com excesso de demanda, com pensamentos de que as coisas vão dar errado. Primeira coisa que eu faço, eu sento e organizo meus pensamentos. Eu aprendi em alguns livros, tipo Poder do Subconsciente, tipo Hábitos, Poder do Hábito. Esses livros mais relacionados a hábitos, a neurociência, que o primeiro passo é a auto-organização, e eu faço isso sempre. Quando eu pulo essa etapa, meu, as coisas não dão tão certo, assim, é incrível. Tipo, a correlação pra mim é muito nítida. E eu sou um cara que eu tenho TDAH diagnosticado desde 2019. E uma das coisas que a psiquiatra e a psicóloga me deram de lição de casa foram alguns livros de auto-organização, assim, tipo, pra eu entender como minha mente funciona. E aí eu descobri que eu, como TDAH, eu nem gosto de ficar falando muito sobre isso para não usar isso como uma justificativa para uma desorganização ou uma justificativa para uma procrastinação. Eu acho que essa minha condição, ela potencializa esses problemas, mas não é a única causa. Tipo assim, eu tenho responsabilidade, eu sou adulto, eu sei que tem N questões que o TDAH é só mais uma delas. Junta a sede com a vontade de beber, né? Então, primeiro que eu faço, eu me organizo. Ontem era domingo
E eu acordei assim, pensando, nossa, eu preciso fazer um monte de coisa. E aí eu demorei umas 2 horas pra, tipo assim, caramba, mano, não fiz nada. E preciso fazer um monte de coisa. Aí eu catei. No caso, foi meu bloco de notas mesmo do celular, tá ligado? Eu catei, escrevi no bloco de notas tudo que eu precisava fazer. Tipo, deu 7 coisas, tá ligado? Mano, e assim, literalmente, tá? Eu anotei passear com o cachorro. Eu anotei renovar a CNH. Eu anotei. Tinha que fazer um negócio do trabalho. Anotei lá. Aí anotei, tipo, tinha que mandar mensagem pro cara que eu tô comprando um negócio com ele. Anotei, tipo assim, parece meio bobo, mas eu anotei cada coisinha que eu precisava fazer. Cada coisinha, tipo, fazer almoço. Anotei lá. Anotei lá, comprar ricota. Eu queria mostrar pra vocês essa lista. Anotei lá, comprar ricota. Anotei tudo. E aí, quando eu fiz isso, que eu anotei tudo, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar ricota. Quando eu comprei a ricota, calibrar o pneu. Nesse nível de organização, de tipo, tirar as coisas da minha cabeça, colocar num papel, colocar num bloco de notas, colocar em algum mecanismo de organização, uma agenda, pra mim tem um efeito assim, quase que mágico. E aí, quando eu terminei o dia, eu tinha conseguido fazer tudo. E fiquei, tipo assim, com uma sensação de dever cumprido, um prazer, uma felicidade, tipo, que vinha de dentro, sabe? E uma calma, uma tranquilidade para começar o próximo dia. E ontem minha vida não estava um caos, mas a minha cabeça estava um caos. Por falta de saber exatamente, falta de conseguir visualizar o que cada atividade ia demandar minha, de tempo, de energia, de esforço. E aí, quando eu coloquei isso e fui fazendo uma por uma, a energia que eu tava gastando pensando nessas coisas foi muito maior que a energia que eu gastei para executar essas coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi é: o caos muitas vezes está dentro da nossa cabeça, como a gente lida com os fatores externos. A nossa abordagem em relação aos fatores externos podem parecer que a vida está muito pior ou muito melhor do que ela realmente está. A minha vida, frequentemente está muito melhor do que eu acho. E frequentemente eu só percebo quando eu faço esses agradecimentos, quando eu exercito essa maneira de me organizar e de fazer as coisas. Beleza, esse é um ponto. Só que só no domingo, no final de semana. Como que eu faço durante a semana? Agora, ainda mais considerando que eu vou ter que voltar aí 5 dias por semana pro escritório, que vai ser bom porque eu vou usar esse tempo para gravar mais vídeos, né? Acho que é um dos pontos positivos. Vai ser esse. Então, como que eu faço para organizar melhor minha semana? A mesma coisa. Só que, cara, aí eu tenho... Gente, assim, outra coisa, se inscreve no canal. Se você tá aqui até agora comigo, você tá gostando do que eu tô te falando, se inscreve no canal. A nossa meta é chegar em 160 inscritos. É uma meta tranquila, né? E por que minha meta é chegar em 160 inscritos? Porque esse é um outro ponto da organização. Colocar metas que são factíveis. Você sabe que quando você alcançar, você fala: opa, consegui fazer o que me propus. Próxima meta. E você vai evoluindo aos poucos, tá ligado? Você vai evoluindo aos poucos. Geralmente eu tenho uma meta grande e pequenas metinhas pra tudo, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. Então eu tenho essas pequenas metinhas e vou, né, buscando elas. Beleza. Pra minha vida de trabalho, no meio do caos, o que acontece? A minha cadeira profissional,
ela envolve muitos momentos de pico, porque eu trabalho no varejo. Trabalho numa Big Tech de varejo, então envolve muitos momentos de pico. Essas épocas de Black Friday, eventos, né? Grandes eventos do calendário do varejo, que todo mundo do varejo sabe que trabalha muito. E aí nessas épocas, geralmente eu posso acabar rodando no piloto automático e deixando de e fazendo só o que é urgente, deixando de fazer o que é importante. E quando eu vou ver, eu tô com um monte de coisa que era importante ter feito que se tornaram urgente. Então vira uma bola de neve, uma espiral do fracasso, né? O que eu faço para me proteger disso? Primeira coisa, eu tenho muito na minha cabeça o que eu não vou fazer, tá ligado? Tipo, eu não faço tudo. Não faço tudo, eu alinho, eu aviso. Gente, pro meu chefe, pro meu gerente, pra minha liderança. Falo, ó, eu não vou fazer isso, 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 porque eu tô focado nisso, nisso, nisso. Pronto. É muito diferente de você não avisar e deixar a peteca cair, entendeu? Então eu sempre aviso o que eu não vou fazer no meio do caos e o que eu vou fazer. E alinho a expectativa e alinho a prioridade. Cara, juro, assim, 99% das vezes funciona. Outra coisa que eu faço, eu tento identificar se eu sou a melhor pessoa para fazer aquilo, se eu posso dividir e delegar isso para alguém e ajudar essa pessoa a fazer essa atividade. Então, isso daí também me ajuda muito. E você não precisa ser chefe para fazer, você não precisa ter time para fazer isso. Você pode pedir ajuda para seus pares, você pode pedir ajuda para outras áreas, você pode pedir ajuda para o seu próprio chefe. Delegar é muito importante. Como que você delega? Como que eu sempre delego de uma maneira, pô, que uma maneira justa, né? Porque também é diferente de delegar e só delegar é diferente de passar a bola, tá ligado? Tipo, toma essa responsa aí que não é minha. Não, isso daí é falta de senso, né? De senso de responsabilidade. Não é isso, tipo assim, como que eu exercito isso de uma maneira que eu tenho uma responsabilidade compartilhada, por exemplo. Isso é importante. E num cenário onde está todo mundo olhando por uma coisa só, muitas vezes, por exemplo, num cenário de época de varejo, Black Friday, vamos supor, às vezes, cara, infelizmente ninguém vai conseguir fazer um trabalho adicional ali. Então também tem que ter essa sensibilidade, né? Pra você não ser o sem noção e muitas vezes acabar criando não é inimizade a palavra, mas uma sensação de que você tá tentando, tipo, ter alguma vantagem, sei lá. Beleza. Então, avisar quais são as prioridades, alinhar as prioridades e delegar. E aí tem uma outra coisa, cara, que pode parecer bizarro, mas que eu sempre fico pensando como que eu posso fazer isso aqui que eu tô fazendo na metade do tempo que eu geralmente demoro. Isso daí é muito importante. Pra mim, é batata, assim. Tipo, pô, eliminando etapa, utilizando o processo ao meu favor, reutilizando algum material semelhante que eu já tenha feito no passado e que eu só preciso mudar a base ali e que as informações vão ser geradas automaticamente. Excel é muito bom para isso, né? Não só Excel, mas você pode fazer isso de diferente. Se o seu trabalho é um trabalho manual, você também vai ter alguma coisa que você possa reaproveitar de uma inteligência ou de um processo que você já fez, que você pode fazer na metade do tempo que você demorou a primeira vez para fazer. Então, eu sempre tento me puxar para cima a minha própria barra para eu estar sempre melhorando em relação a mim mesmo, sabe? E aí outra coisa, dar visibilidade dos resultados, mais, eu falo plus,
quando você for dar visibilidade aos seus resultados, é muito importante que você coloque um tópico ali de riscos. Você está lá reportando no seu trabalho corporativo ou no seu trabalho manual. É importante você ter esse acompanhamento de como estão os seus resultados, o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito que está funcionando, o que não está funcionando e quais são os riscos. Sei lá, dado que XYZ condição, dado que, sei lá, aconteceram enchentes no Texas e meu maior fornecedor embarca produto vindo do Texas, há um risco aqui de um atraso na cadeia logística que vai impactar em ruptura de estoque daqui a 5 semanas. Se você falar isso 5 semanas antes, quando chegar lá na quinta semana e tiver o problema, vai estar todo mundo alinhado e você não vai ter que ficar correndo atrás do próprio rabo para resolver uma situação que você avisou faz mais de um mês. Claro, você vai ter que trabalhar para mitigar o erro, mitigar o problema, minimizar os danos. Mas vai ser muito mais fácil, muito mais produtivo do que você ter que ficar correndo atrás da explicação na hora ali que a bomba estourar. E por que isso tem a ver com produtividade? Porque basicamente você vai poder continuar fazendo o fluxo de coisas que você tinha se programado para fazer e não ter que ficar mudando seu foco toda hora para fazer uma parada que surgiu ali de assunto urgente. Então é isso, tipo, isso é importante. E isso é uma coisa que eu consegui aprender a identificar a importância de fazer para fazer as coisas importantes e evitar que elas se tornem urgentes, para evitar que a minha agenda fique pulando de galho em galho. Isso é um exercício constante meu. Não é simples, envolve muito estudo, envolve autoconhecimento, envolve prática, envolve disciplina. Porque se eu paro de fazer isso, eu me perco. Eu não consigo ser produtivo no meio do caos, no meio da baderna, no meio da bagunça. O que faz parte, assim. É um exercício constante. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Na verdade, deixa seu comentário. Nossa meta aqui é 160 inscritos. 160 inscritos. Ajuda a gente a bater essa meta. E assiste esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Obrigado e tamo junto.